Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos e esse eu vim pra aqui. Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante a gente estar aqui? Por que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho falar sobre amor platônico. Algo que comentaram aqui no canal que era pra fazer um vídeo sobre e eu posterguei por bastante tempo. Aí agora eu estou ouvindo, consegui dar uma estudada e tal, e foi isso. E o amor platônico, no senso comum, né, a gente utiliza muito no senso comum o amor platônico. O amor não correspondido, o amor, meu Deus do céu. Aí eu tô apaixonado pelaquela pessoa, então aquela pessoa é o amor da minha vida. A gente coloca ela num pedestal. A gente coloca ela tão alto, que ela vira uma rainha ou um rei pra gente, assim, inalcançável. A gente é o súdito dela, assim, nossa senhora, pertentemente, assim, querendo. Só que aquela pessoa é inalcançável. Aquela pessoa é um artista, um ator, sei lá, um músico. Ou até mesmo na nossa própria sociedade, aquela pessoa acaba não tendo ligações com a gente não consegue se comunicar com ela. Então a gente diz que é um amor platônico, algo que não vai ser correspondido, algo que não tem como ser correspondido, algo que está longe, né? E então a gente acaba criando na nossa cabecinha, meu Deus, se fosse assim, meu Deus, se ela tivesse aqui, mas se ele tivesse aqui, eu poderia fazer com que aquilo se criasse. Então eu poderia ver uma situação diferente e aí a gente teria uma possibilidade. Mas infelizmente não acontece assim. Ou, por exemplo, a pessoa no trabalho, né, conhece alguém no trabalho e aí aquela pessoa é casada. E eu também sou casado, vamos supor, tá? Só que eu gosto tanto daquela pessoa, tanto, a gente se dá tão bem, só que a gente nunca vai poder ficar junto, né? E aí a gente diz isso como amor platônico. Se fosse, meu Deus do céu. E aí às vezes a gente sofre com isso, muitas vezes. A gente acaba sofrendo por essa situação que não vai existir. Não tem como existir porque não dá. Até dá, mas aí é uma função do caramba e tal. E aí é diferente do amor romântico, tá? É uma ideia do senso comum. Não é o que Platão falou. Platão fala uma coisa um pouquinho diferente, né? Bem, na verdade, diferente desse senso comum, digamos assim, que a gente usa no dia a dia, o amor platônico. Platão fala mais ou menos o seguinte, né? A gente tem uma certa escada do amor. Lá no diálogo do banquete, ele fala com Sócrates, né? Ele usa Sócrates para explicar o ponto de vista dele, né? Ele foi um filósofo grego de mais de 2.500 anos atrás, e Sócrates não escreveu nenhum livro, nada. Quem falou por ele foi Platão, né? Nos transcritos dele. E ele foi um dos mais importantes filósofos de todos os tempos. Ele fala sobre amor. Ele fala sobre a ideia do amor, sobre a ideia do carinho, sobre a ideia da paixão. E aí ele cria uma certa escala, né? Uma certa escada rumo ao amor eterno, rumo à divindade. O primeiro passo dessa escada seria a atração física. Meu Deus, aquela pessoa é muito bonita, aquela pessoa é maravilhosa. E qualquer burro consegue ver que se você gosta daquela pessoa dentro dos seus termos, porque às vezes o padrão da sociedade não é o seu. E tá tudo bem, não tem por que ter padrão e noções de vida, e meu Deus, precisa, não precisa, tá, gente? Não precisa ter um padrão e o seu padrão é o que importa, o seu padrão é o que importa. E aí tá, tu acha aquela pessoa legal, né? O corpo da hora, mente, sei lá, não sabe da mente ainda, né? Tu sabe do corpo, tu sabe do prazer carnal ali. Tu gosta daquela pessoa, tu acha aquela pessoa foda. E aí tu vai, pá. Esse é o primeiro nível de amor pela Platão. Esse você já fez, tá? Você já ficou com a pessoa, você já transou com a pessoa, sei lá. É isso. E aí o segundo nível, tu começa a ver a alma da pessoa. Tu começa a ver o intelecto da pessoa. Tu começa a ver as ideias da pessoa. Tu começa a visualizar o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. E aí, às vezes, a gente sai fora, às vezes a gente continua. Né? Às vezes a gente continua, porque aquela pessoa é tão incrível que a gente quer saber mais dela, a gente quer ficar mais tempo com ela, a gente quer passar, digamos, a eternidade com ela muitas vezes. E aí esse seria a segunda escada de Platão, né? Seria o segundo nível, né? Vamos botar em níveis assim. Ele fala em escada, mas a gente pode colocar em nível. Nível 1, beleza, né? Física. Nível 2, intelecto, né? Ideias, conceitos, prazeres, enfim. Nível 3, tu consegue atingir a divindade, tu consegue atingir algo maravilhoso. Tu quer passar a vida inteira com ela, algo lindo. Uma paisagem de um pôr do sol maravilhoso. Sei lá, uma noite cheia de estrelas, tu olhando com o céu com a pessoa ali falando, sei lá,
uma coisa que você adora, sei lá, CrossFit, ou falando de um livro que ela leu lá, ou ele leu, sei lá. Ou não falando nada, ficando em silêncio e sendo maravilhado por tudo aquilo. Sabe, aquele silêncio bom, né, de estar com a pessoa, aquele carinho, aquela coisa toda. E aí aquilo é tão gostoso que a gente chama de belo, né? Amor belo. É uma definição também. Então, amor é belo para Platão. Porque a gente não pode, ou a gente não consegue, um senso comum e um senso da moral ética que a gente mesmo impõe pra gente, gostar de alguém que, por exemplo, é pedófilo. Gostar de alguém que, por exemplo, bate mulher. Ou gostar de alguém que, por exemplo, matou alguém. A gente não consegue ter esse amor belo, que o belo é maravilhoso, é esplêndido, é sensacional, de uma forma 100%. Porque a gente tem uma repressão nessas coisas. E isso é natural, porque é uma coisa horrível, né? É algo péssimo. Então a gente não consegue criar esse amor belo pelaquela pessoa, mas a gente consegue criar esse amor belo pela pessoa que é bela, pela pessoa que transcende tudo. E esse seria o terceiro nível, digamos assim, de Platão. Algo extremamente maravilhoso, algo extremamente divinoso, e a divindade das almas. É por isso que talvez diria a metade da maçã, enfim, toda aquela metade da laranja, aquela coisa toda da metade. Porque aquele amor é tão belo com aquela outra pessoa, que vocês acabam virando meio que uma coisa só, se for parar nesse aspecto. Mas Platão também fala de um outro aspecto. Platão fala do amor do desejo, né? A gente deseja alguma coisa e a gente ama aquela coisa. E quando a gente tem aquela coisa, a gente acaba não amando mais tanto aquela coisa. Porque a gente conseguiu. Então, por isso que muitas vezes a conquista e o processo da conquista é mais valioso do que o próprio amor, né? A gente acha que por muitas vezes não, mas talvez o amor, né, a paixão, o desejo, esteja muito mais na conquista do que propriamente depois que a gente consegue, porque depois que a gente consegue tá ali, sabe? A gente queria comprar um carro, eu amo aquele carro, quero muito aquele carro, meu Deus, aquele carro é algo maravilhoso pra mim, eu quero aquele carro, só que aí não dá, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, e eu faço de tudo pra conseguir, eu vou namorando aquele carro, eu vou criando, meu Deus, noções de carro, e eu compro carro. Só que daí fica normal, eu tenho ele na garagem sempre, por exemplo. Eu tenho sempre ele na garagem, então pra mim é uma coisa normal, aquilo se tornou normal. E quando a gente se torna normal, a gente deixa de amar tanto, segundo Platão, as coisas. E aí, como é que a gente faz agora? É uma boa pergunta, não é? É uma ótima pergunta. Então a gente acaba falando no não desejo. E aí a gente pode perder, porque a gente já não ama mais tanto aquilo. E quando a gente perde, a gente quer demais. A gente quer tanto porque a gente cria um desejo. E aí talvez pode entrar nesse amor platônico, mas não do Platão, mas do senso comum, do dizer, meu Deus, aquela pessoa era maravilhosa, como é que eu perdi aquela pessoa, eu preciso recuperar. Por isso que tantos casais voltam, por isso que tantas coisas voltam. Porque a gente se cria algo tão místico naquela pessoa, mesmo após ter vivido um período que a pessoa é vista que a pessoa não é aquilo tudo. Mesmo quando ela vai embora, se cria aquilo, meu Deus do céu. Sabe, aquele desejo enorme. E o que faz não é aquela pessoa ser maravilhosa, mas o desejo de não ter mais aquilo, sabe? Então acaba sendo mais ou menos nesse sentido a ideia do amor platônico. E pra terminar, caso você não tenha um amor correspondido, caso você não teve um amor correspondido, uma das noções que, pelo menos pra mim e as pessoas que estão na minha volta fazem e dizem pra superar términos, para superar algo que não foi pra frente, para superar algo que não aconteceu e não vai acontecer, porque tem coisas que não vão acontecer, tem que deixar claro isso na sua cabeça, não vai acontecer. É pensar como se aquela pessoa tivesse falecido. Muitas vezes eu já ouvi de mulheres e homens assim, o falecido isso, o falecido aquilo, a falecida tal, a falecida tal, porque tem que viver o luto, é uma morte quando tu acaba com aquela pessoa. E, nesse sentido, é um falecido. Pense que aquela pessoa morreu. Pense que você não tem como falar mais com aquela pessoa. Isso ajuda. Às vezes, mas não sempre. Mas é uma ideia. Muito obrigado pelo acesso. Deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que não se esqueça, é amanhã. Compartilhe nas redes sociais. E me siga também. Vou indo pra aqui no TikTok e no Instagram.